Orion Escuro, o novo filme da DreamWorks, vem causando uma grande separação na internet, entre as pessoas que amaram o filme e as que odiaram. Mas como opiniões tão opostas podem ter sido tiradas do mesmo filme? E afinal, o filme é bom ou ruim? É isso que a gente vai contar pra vocês hoje nesse vídeo. E aí galera, beleza? Eu sou o Alexandre e junto com o Bernardo, Oi? a gente vai fazer uma review e o resumo completo de Orion Escuro, o filme da DreamWorks que lançou na Netflix há pouco tempo, e pra contar pra vocês se o filme é bom ou não. É a nossa opinião, claro. Meu nome é Orion e eu tenho medo. Quer saber do que eu tenho medo? De muita coisa. Das garotas em geral. De ser responsável pela derrota do meu time. De responder errado na aula. Do Rich Panite. Boa noite, Orion. Mas de tudo que eu tenho medo. O que mais me assusta é o escuro. E pra começar, o Bernardo ele vai contar um pouco das nossas primeiras impressões, o que a gente achou do filme no geral, dos personagens, trama, animação, nos primeiros minutos do filme. O filme começa abordando o medo do Orion, mas não só o medo do escuro, como você pode imaginar pelo próprio título do filme. Mas também aborda os outros infinitos medos dele, que tem bastante relação com ele ser uma pessoa bem introvertida. Por exemplo, o medo de se inscrever e deixar o like no canal, que é muito mais comum do que você pode imaginar. Sobre a animação do filme, ela é bem única e característica, desenhada com linhas finas e rabiscadas, e tem uma paleta de cores bem diferente dos outros filmes, também com alguns momentos se parecendo com uma pintura em aquarela. Agora a gente vai começar um resumo da história completa do filme com as nossas opiniões, mas se você não quer spoilers, pula pra minutagem que está aparecendo aqui na tela agora, que você vai direto para as nossas opiniões sem spoilers e para as nossas notas de arte e o roteiro do filme. Orion é um garoto com medo de tudo, como o Bernardo disse. E é tudo mesmo, tudo que você pensar, ele tem medo. A gente sabe disso através de desenhos no seu caderno, que é quase um diário de todos os medos que ele sente. Na escola, um menino faz bullying com ele e ele tem medo de reagir. Uma menina que ele gosta e que claramente gosta dele também, pergunta se ele vai no passeio da escola e ele simplesmente também tem medo de responder. Todos esses medos acabam tornando ele uma criança sozinha, quase nenhum amigos, na verdade nenhum mesmo. Chegando em casa, os pais dele, eles sempre incentivam ele a ter menos medo, e dessa vez eles tentam incentivar ele a ir em um passeio da escola, que a menina perguntou pra ele. E eles tentam encorajar ele, mas ele acaba inventando 1001 motivos diferentes para ele não ir. Uma vez, o medo dele atrapalhando a sua vida de fazer as coisas que ele gostaria de fazer. Mas nada se compara ao seu maior medo de todos, aquilo que mais assustava ele, o escuro. Quando Orion vai dormir, ele como sempre liga as luzes baixas do quarto, como o abajur e algumas que ligam direto quando você põe na tomada, assim ficando tudo claro. Mas então, a energia cai e ele revela que o que ele tem mais medo dentre todas as coisas é o escuro, com o próprio escuro em uma forma física aparecendo logo em seguida. O escuro apareceu pro Orion não porque ele queria assustar ele ou nada, mas sim porque ele não aguenta mais ouvir esse menino gritando e chorando toda a noite por medo dele. Que é normal ter medo do escuro, mas o Orion é o que mais tem medo dentro de todas as pessoas do mundo inteiro, de acordo com a lista do próprio escuro. Então, para tentar fazer o Orion perder esse medo, ele sai por aí durante a noite mostrando todas as coisas bonitas e legais que só acontecem graças ao escuro. Vagalumes, fogos de artifício, estrelas, águas vivas, rugas no rosto dos atores, mas o Orion nega que essas coisas são legais, ou desvia do assunto, sempre falando que tudo é muito perigoso ou que faz mal. Até essa parte do filme, ele é muito bom. O jeito que é nos mostrados os medos do Orion mostra que ele realmente quer fazer algumas coisas, mas a sua ansiedade não o deixa, e como isso acaba limitando Se eu não ele. tivesse com tanto medo, diria que o caderno é meu, que eu pus tudo de mim nele e ele não tem direito de tirar de mim. Eu também diria que o certo é confiscar. Valeu, Rich. Se eu não tivesse tanto medo, responderia: claro que sim, Sally. Claro que eu quero sentar com você. Na verdade, é tudo que eu sempre quis. É muito interessante o ritmo e a mitologia do filme, que são
muito bons, criativos e promissores. Só que a partir desse momento do filme, ele pega tudo isso que eu acabei de elogiar e joga no lixo. Ele pausa e corta pro futuro, onde Orion já é um adulto e tá falando com a sua filha Hypatia. E tudo que a gente acabou de ver é apenas uma historinha que o Orion tá inventando pra filha dele não ter medo mais do escuro, cortando completamente o ritmo do filme. Mas até aí tá tudo bem. Bem mais ou menos, na verdade. Mas ainda vai piorar. Pode ser que vai piorar bastante. Quando a pausa deles acaba... Então, essa parte foi meio bobeira da gente. A gente esqueceu de comentar que após o filme sair dessa sono, ele faz as pessoas dormirem de uma forma meio inusitada e até um pouco violenta. O silêncio, ele suga todos os sons por perto para que as pessoas possam descansar. Há barulhos inexplicáveis, é uma entidade que faz barulhos inexplicáveis, como o próprio nome diz. E o Orion acaba falando que o trabalho dela é maldoso e deixa bem claro que não gosta do trabalho deles. Mas a Barulho Inexplicáveis rebate e explica que o trabalho deles é super importante e é ele que mantém o equilíbrio da natureza. E que sem eles, tudo ia colapsar e ser destruído. E por último, não menos importante, ele vê o trabalho da Bons Sonhos. Ela cria sonhos com base nas preocupações, desejos, nos pensamentos das pessoas. Mas o Orion acaba, como ele fez em todas as outras entidades, ele acaba atrapalhando, quando ele acidentalmente manipulando o sonho para um pesadelo com vários de seus próprios medos. E depois de quase morrer, A Bons Sonhos fala pro Orion que ele não podia ficar se metendo mais nos assuntos das entidades, e ele fica triste. Em seguida, o escuro tenta animar ele e fala que pelo menos agora o Orion não tem mais medo do escuro. E é verdade. Então ele sai lá, junto com o escuro por aí, de novo, experienciando todas aquelas coisas de antes, que o escuro disse que eram boas da noite. Mas agora, o Orion realmente enxerga a beleza da noite, e ajudando todas as entidades a fazer o seu trabalho, ao invés de atrapalhá-los. Essa cena é muito boa e já mostra um pouco do amadurecimento do Orion diante das coisas que assustavam tanto ele há poucos minutos atrás. quando eles estão quase terminando todo o trabalho, o Scooby ele acaba olhando uma janela e um garotinho tá chorando. Acontece que ele tá com medo do escuro, falando que odeia ele, e isso deixa o escuro muito inseguro e muito triste. E ele fica assim pelo resto do caminho, até ainda tem medo do escuro. Assim, ele resolve fazer o Orion da história, criança, voltar a ter medo do escuro. O que é totalmente idiota. Desde o começo do filme, tá tendo uma construção de personagem e uma evolução do Orion, para ele perder o medo do escuro. E eles simplesmente ignoram toda uma evolução de personagem que acabou de acontecer há 2 segundos atrás, quando o Orion já admitiu perder o medo do escuro e admirar ele várias vezes durante o filme, e essa mudança tão brusca e com uma motivação tão idiota simplesmente não faz sentido. Logo depois disso, o Orion meio sem querer, querendo, por conta dessa palhaçada que o Alexandre falou, convence todas as entidades a preferir o dia ao invés da noite. E o escuro vê tudo isso, com o Orion até tentando se redimir, convencer a Bons Sonhos, silêncio, sono, insônia e barulhos inexplicáveis a ficar com o escuro, mas ele se embanana todo e só piora a situação. As entidades abandonam de vez o escuro. As entidades abandonarem o escuro nesse momento do filme é outra coisa que também não faz o menor sentido. Isso já tinha sido muito bem estabelecido anteriormente no filme, como a função dessas entidades eram importantes e essenciais, e que elas tinham conhecimento disso, e que seria um caos caso elas abandonassem os seus postos. Então, quando o escuro morre por essa idiotice do Orion, tudo fica um caos. E a Hypatia pergunta pro pai dela o que aconteceria depois desse caos que eles criaram. E o Orion simplesmente não sabe. Então ele deixa a Hypatia terminar a história. Aí a história simplesmente não tem mais sentido nenhum. Eu acho que o roteirista ficaram sem ideias para acabar o filme, porque é tudo tão idiota nesse final. Só para começar, é um absurdo. A Hypatia simplesmente se coloca dentro da história e ela lê um poema.
Eu nem consigo lembrar pra que ela lê o poema, ela só lê e depois ela fala o plano que é trazer o escuro de dentro das memórias do Orion. Ela consegue trazer o sonho e todas as outras entidades e botam o Orion pra dormir. E a sonho entra junto com a Hypatia no sonho do Orion e faz ele sonhar com o escuro. Eles ficam felizes que o escuro voltou, mas a porta do armário do Orion abre e suga o escuro para dentro, onde eles vão literalmente morrer. Eu vou até falar isso daqui, porque no nosso roteiro do vídeo aqui, aí tá aqui, essa parte tá aqui. Furo de roteiro sendo resolvido até a desgraça total. Entre parênteses, Bernardo. É um absurdo. Depois do escuro ser salvo e voltar finalmente ao seu trabalho, a Hypatia e o Orion conversam e ela revela ser um já velhinho, porque agora é o presente do neto dele, né? O presente da realidade do neto dele. Ele tá sentado em um banco olhando para as estrelas junto da Sally, que é a menina que ele gostava no fundamental e que casou e viveu toda uma vida junto com ele, mesmo sem isso ser mostrado um segundo em tela. Bom, agora, para as nossas considerações finais, eu vou começar. O filme é medíocre, é só isso. Na verdade, dá até vontade de dar uma nota baixíssima, porque ele tinha um grande potencial de explorar mais essas ideias dos próprios medos que ficaram em segundo plano, em uma história que focou muito mais em ficar incessantemente quebrando o ritmo de uma forma horrível. Outra coisa que não me agradou foi eles deixarem a história do Orion criança completamente picotada por trechos. E o desenvolvimento dessa história, ainda mais no final do filme, para não ficar pior ainda do que já estava, o escuro deveria só subir pro céu e acabar o filme. Mas eles tentam resolver o problema que eles próprios criaram e tudo fica pior. Um ponto positivo é a arte do filme, isso sim me agradou bastante. Todos os cenários, personagens e situações são muito bem animados e cheios de detalhes. Além de os designs de todos os personagens e principalmente das entidades da noite são muito legais e criativos, além de ter uma trilha sonora muito boa. Por isso, as minhas notas vão ser 8,6 para arte, 6,3 para roteiro e no geral, nota 7. No geral, a arte desse filme é realmente bem única, como o Bernardo falou. E é muito bem feita e merece uma nota boa, um 8,8. Mas o roteiro desse filme e a sua história é um grande desperdício de ideia. Ele joga várias coisas do seu próprio roteiro, do seu próprio conceito pré-estabelecido, fora, no lixo. A cena em que os não faz sentido nenhum. O desenvolvimento do Orion, a importância que os personagens dão para suas funções, tudo isso é extremamente ignorado. Sem contar o final, que parece praticamente improvisado. A história do Orion criança, a resolução do conflito dele sobre não querer ir ao planetário por causa do seu medo, sem mostrar como ele mudou na prática, na ação de verdade. Essa ideia, ela poderia ser muito legal se ela tivesse seguido a linha dos primeiros minutos do filme e não entrado em um monte de maracutaia sem sentido e idiota. E é por isso que eu vou ter que dar uma nota 6,7 pro porteiro e um 6,9 pro filme em geral, porque nem a animação conseguiu salvar esse filme com um roteiro tão horrível. Ele tinha umas ideias tão boas com esses medos dele que podiam ser explorados, e não só o medo do escuro, que todos os outros milhões de medos dele foram ignorados. Um conceito tão legal, mas foi tudo pro lixo. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa review. E sobre a pergunta inicial do vídeo, eu acho que ela ficou bem respondida aqui. O filme não é lá essas coisas. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e tchau. Nesse a gente se soltou um pouco mais, eu percebi. É, Pra falar mal é mais legal. bem isso. Bem isso. Quando é pra falar mal é muito mais legal, cara.